Glória a Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que a gente tenha um tempo bem gostoso ao redor da mesa do Senhor. E diante da mesa do Senhor sempre tem abundância de alimentos, sempre tem abundância de vida. E é isso que Ele quer, que a gente transborde nessa vida que é dada a nós gratuitamente. Hoje é um dia muito, muito especial. E eu creio que Deus certamente vai nos surpreender com a sua graça e com o seu favor. Eu vejo que vocês estão numa pegada de avivamento, né? Aleluia! E eu quero compartilhar um pouco com vocês algumas verdades espirituais que eu entendo sobre avivamento. O avivamento promove? Ele promove a vida de Deus, ele promove o reino de Deus, ele promove coisas que a religião e nós, como seres humanos, não poderíamos promover para Deus. Tenho tido enormes experiências com Deus na área do avivamento. E também preciso contar aqui o lado negativo da situação. Eu já passei por momentos da minha vida em que parece que a nuvem foi e eu fiquei. Parece que eu fiquei ali no fundo da tenda, cuidando da minha hortinha, e não percebi que a nuvem tinha ido embora. Eu fiquei ali no sol escaldante do deserto, e eu tive que correr bastante para alcançar a nuvem, porque esse bicho corre, viu, irmão? Essa nuvem no deserto, ela vai forte. E eu quero que você entenda o que eu vou dizer com muito carinho. Quando a gente está no avivamento, não é que a gente não valoriza, mas quando a gente parece que perde ele tem um valor tão grande. Só quem viveu, só quem experimentou, só quem teve intensas experiências com Deus e permitiu que a nuvem fosse embora por alguma razão, sabe como é difícil você perder o peso da glória sobre a sua vida. Eu fico imaginando como foi para Saul, que teve que governar só com a coroa, mas não tinha mais a unção. 35 anos ele teve que governar só com o peso da coroa, sem que a unção estivesse presente na vida dele, né? Sendo da própria boca do Deus, dizendo, eu o rejeitei, eu já não tenho mais comigo. Então, nessa experiência de viver, de perder, de recuperar, eu quero falar algumas verdades espirituais. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, e a gente vai compartilhar bastante verdades espirituais. O que eu sinto aqui é que eu venho com uma palavra apostólica. Uma palavra que vai sedimentar ao que Deus vai fazer. Vocês estão numa fase nova. Vocês estão hoje transicionando, uma nova estação. Um novo tempo. Vocês estão numa nova dimensão do sobrenatural. E eu estou falando de forma profética. Atente claramente o que eu estou falando agora. E nós, como servos de Deus, às vezes não temos tanta dificuldade de entender as mudanças de estação, mas nós temos dificuldade de saber se comportar na nova estação. E eu percebo que eu venho com essa palavra profética agora, tentando alinhar vocês para que o procedimento para essa nova estação seja muito coerente com o que Deus está construindo no meio de vocês. Amém? Então preste muita atenção no que a gente vai ouvir aqui. Quem já achou Atos capítulo 1, diga amém. O texto fala o seguinte, a respeito de um homem chamado Teófilo, eu não vou ler o texto inteiro, e ele começa a falar a respeito desse momento de transição que estava ocorrendo na vida dos discípulos e de Jesus. Jesus havia vivido com eles 3 anos e meio intensos. Eles haviam comido com ele, haviam visto cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, mortos serem ressuscitados. Gente, pensa em 3 anos e meio daqueles dos mais gostosos e extraordinários, né, que foram vividos com aquele apóstolo. E Jesus falou assim, olha, é um tempo de transição, eu preciso ir para que coisas novas comecem a acontecer, eu preciso ir para que essa nova estação se manifeste. E Jesus não apenas falou, mas Jesus os instruiu. Se você observar o texto, a Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias ensinando a respeito das leis do Senhor em relação ao reino de Deus mediante o Espírito Santo. Então, todo período de transição, todo período de novas ondas do Espírito, não podem só serem aceitas, elas precisam ser entendidas, para serem bem vividas. Repita comigo, entendidas, para serem bem vividas. E a gente percebe que esses discípulos aqui entenderam bem aquela transição, e eles receberam bem claramente a ordem do Senhor,
Depois o anjo veio e ainda testificou para eles assim, olha, vocês estão olhando para o lugar errado, né? Por que vocês estão olhando para o céu desta forma como quem está perdendo? Não, vocês estão olhando de forma errada, os anjos falaram. Você tem que olhar para lá assim, agora esperando ele voltar, né? Jesus está indo, mas ele vai voltar, né? Então, essa transição de vocês agora, os anjos estavam falando para os discípulos, é um período que vai durar dele ir até voltar. Então, vocês têm que saber lidar bem com essa nova estação. Amém? E Jesus, então, coloca um primeiro princípio para eles lidarem bem com a estação. Jesus fala com eles o seguinte, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ou seja, fiquem em Jerusalém esperando a promessa do meu Pai, no versículo 4. Diga comigo, todo novo ciclo é um tempo de estar muito convicto do que se está esperando. Tenta imaginar aqueles discípulos agora ali, reunidos naquele lugar, e um dizendo para o outro assim, o que a gente está fazendo aqui? Sei não, cara. E você, o que você está fazendo aqui? Sei não, estou aqui esperando. Ah, eu estou aqui porque você está aqui. Não, eu estou aqui porque você também resolveu ficar aqui. E não houvesse um senso de missão, não houvesse um senso de propósito estabelecido no coração daqueles homens. Então observe com clareza, meu amado, que Jesus deixou muito claro para eles uma expectativa, uma nova estação, mas não uma nova estação de quem não sabe o que está esperando. Não, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Até que, através dessa nova promessa vivida, vocês possam viver bem essa nova estação. Então eu percebo que avivamento, ele tem que ser algo esperado. Toda nova transição, todo novo momento da vida da gente tem que ser algo esperado. Porque eu já vi pastores pregando o texto lá de Atos capítulo 2, versículo 1. De repente Deus vai fazer, alguma coisa extraordinária. Eu quero te dizer o seguinte, existem os de repentes, mas nunca são ao acaso. Sempre existirão os de repentes de Deus, mas nunca serão por acaso. Porque se você parar para perguntar a si mesmo e para as Escrituras, a promessa que Jesus faz aqui, tanto em Lucas capítulo 24, como aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, está em linha com a verdade bíblica, porque esse tempo de espera já havia sido prometido lá em Joel capítulo 2, versículo 28, 29, a Bíblia fala, olha, vai chegar um tempo em que o Espírito vai vir, e o Espírito vai vir sobre velhos, vai vir sobre jovens, vai vir sobre servos, sobre servas, é um tempo de uma nova transição, é um tempo novo na vida de vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, é que nós não podemos querer viver alguma coisa que nós não estamos esperando, nós não podemos nos permitirmos sermos lançados ao acaso. Deus está se movendo nesta igreja, Deus está se movendo nesse ministério, Deus está se movendo. Vocês estão percebendo Deus se mover aqui? Quem está percebendo? Diga amém. Agora, em algum momento vocês vão ser questionados por vocês, por demônios, por pessoas. O que vocês estão esperando? O acaso? Não, não existe acaso no reino dos céus. Não existe acaso no reino dos céus. Toda a movimentação do reino está alinhada com valores do reino. Toda a movimentação do reino está alinhada com propósitos do reino. Todos os valores, toda a movimentação do reino está alinhada com algo que Deus quer manifestar. Agora você percebe uma coisa interessante aqui. Por que será que Deus joga toda essa responsabilidade sobre aqueles discípulos? Porque não era pequena a responsabilidade. Irmãos, o que eles estavam se comprometendo aqui é algo muito, 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 muito sério. Eu vou tentar ilustrar para você a seriedade do que os discípulos estavam se comprometendo aqui. Tenta imaginar que você comprou agora uma joia, vamos dizer assim, uma taça de cristal, uma das mais lindas taças de cristal que alguém já pode ter feito. E essa taça de cristal foi usada pelo rei mais importante da face da terra. E essa taça, ela tem um valor quase que inestimável. Inestimável. Você vai e paga todo o dinheiro que você possa ter, e você então pega essa taça e entrega ela no cuidado de alguém, com o objetivo que aquilo seja preservado,
com aquilo que aquilo seja não só preservado, mas seja também, compartilhado. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus havia dado a sua vida. Jesus havia dado a sua existência para tudo que ele havia construído. Agora, como que ele se saísse de cena e deixasse para vocês assim, agora cuide de tudo que eu fiz, que eu paguei um preço tão alto, que eu investi toda a minha vida, investi todos os meus sonhos, investi toda a minha energia, tudo, eu estou deixando com vocês, para que a partir de agora, isso toma proporções muito maiores de onde eu pude chegar. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu mandei vocês anotar, falei que eu estou profetizando. Profetizando apostolicamente. Então, Jesus, ele chama-nos como pessoas para responsabilidades grandes. E eu vejo que esta é a linguagem do avivamento. Porque a linguagem do avivamento não é só uma linguagem de céu, é uma linguagem de céu misturada com terra. É uma linguagem de Deus misturado com homens. É uma linguagem do divino misturado com o humano. Jesus põe uma responsabilidade enorme sobre aqueles discípulos, dizendo, opa, eu acredito em vocês. Eu sei o que está depositado em vocês. Eu sei a graça que eu depositei sobre vocês. Eu sei o treinamento que eu dei para vocês. Eu sei tudo que eu fiz com vocês. Então, certamente, vocês vão ser bem-sucedidos. Certamente, essa missão vai ser levada a bom termo. Porque avivamento, queridos, não é produzido por anjos. Os anjos fazem parte do avivamento. Avivamento não é só produzido por Deus. Ele tem a origem nos céus. Avivamento é uma mistura entre céus e terra. E é o que Deus estava fazendo aqui. E aqui eu quero abrir um pouquinho o meu aspecto de análise com vocês, sobre que tipo de avivamento a gente espera hoje. E eu às vezes fico imaginando que nós como cristãos, não quero aqui falar de ninguém especificamente, mas do cristão como um todo, eu acho que às vezes a gente fica esperando um avivamento meio que alienado da realidade espiritual. O que seria um avivamento alienado da realidade espiritual? É um avivamento que parece que nós não estamos inseridos nesse contexto. E partindo deste ponto, irmãos, a gente, se acreditar nisso, deveríamos desconstruir toda a história bíblica. Porque tudo que Deus fez na terra, Ele fez por intermédio de homens. Se você olhar o Éden, foi Deus que criou o Éden, mas colocou o homem ali para lavrar o Éden. Foi Deus que deu as medidas da arca, mas colocou Noé para construí-la. Foi Deus que deu a visão da terra prometida, mas deu a Abraão para palmilhá-la, deu a Josué para conquistá-la. Foi Deus que operou um milagre extraordinário no Egito, mas foi Moisés que teve que descer lá. E se você olhar por isso daí, a Bíblia está repleta de exemplos, inclusive a obra-prima, a obra extraordinária da redenção. Não foi feita só por Deus, foi feita por um homem, Jesus Cristo. Então, nessa expectativa de um avivamento que está correta, nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, qual que é a minha intenção de me envolver com aquilo que eu estou esperando? Qual que é a minha intenção de me envolver com aquilo que eu estou tanto esperando? Porque não existe um avivamento assistido de camarote, não existe um avivamento onde a gente apenas se coloca numa posição de espectador, não existe um avivamento onde a gente simplesmente vê tudo acontecer e fica apenas como beneficiário de tudo isso. Não, essa não é a expectativa dos céus em relação ao cristão. Quando Deus, como fez com os discípulos aqui, alimenta uma esperança, alimenta uma expectativa de espera, Ele também tem uma expectativa por trás disso, que você considere se envolver com o negócio, que você se considere envolver com aquilo que Ele vai fazer. Então, o que Deus está esperando nesse movimento aqui de vocês? Que cada um aqui, olha, é verdade, o céu está se movendo, havendo uma transição entre céus e terra, havendo um movimento entre céus e terra aqui. Opa, agora, estou entendendo, Deus está aí, é Deus que está se movendo. Então, como é que eu posso me envolver com isso? E você vai observar que aqueles discípulos se envolveram de uma forma muito profunda. De início, logo de início, eles ficaram de 7 a 10 dias orando e jejuando. Eu acho que já é um envolvimento significativo aqui. Eu estou falando de gente ali que era empresário, falando de gente ali que tinha a vida muito ocupada. Logo de início,
Eles resolvem abrir mão de tudo que eles tinham para estar à disposição daquele novo ciclo que iria se manifestar sobre a face da terra. E você percebe que a partir daqui, todos aqueles homens, de alguma forma, estavam envolvidos com o que Deus se manifestou. É a história do Novo Testamento, é a história da igreja primitiva, é a história do Evangelho nas nações. Então, essa é a minha primeira concepção com relação à espera. Deus quer que você espere, mas também Deus tem uma expectativa de que você se envolva. Segunda questão é, você está esperando de fato a coisa certa? Não com expectativas humanas? Porque Jesus teve que trabalhar isso daqui, irmãos. É uma coisa meio complicada isso, mas eu vou precisar tocar nesse assunto. Alguns que estavam esperando, já não estavam esperando com a expectativa divina, estavam esperando com a expectativa humana. Se você olha, por exemplo, lá o texto, você vai perceber que Jesus fala uma resposta dura para eles. Não vos compete saber as estações que o meu Pai preparou. Gente, eu vou te falar uma coisa. Ouvir algo disso de Jesus, assim, é doer demais, né? É mais ou menos assim que você está metendo o bedelho onde você é chamado. Foca onde eu quero que você foque. Mas na realidade, o que você tem que entender por trás aqui, é que algumas pessoas que estavam nesse processo, algumas pessoas que estavam vendo tudo isso acontecer, não estavam ali só porque tinham expectativa em Deus. Eles tinham expectativas pessoais. Então Jesus teve que alinhar o coração deles. E aí eu fico pensando sobre avivamento. Irmãos, eu já perguntei para muita gente o que elas pensam sobre avivamento. Eu já vi, a maioria das declarações, pastor Dêmio, que eu ouvi, eu particularmente ouvi, sempre está no âmbito pessoal. Sempre está assim, na questão dela, no que ela pensa, no que ela imagina, no que ela vai se beneficiar, no que ela vai receber, no que ela vai viver, no que ela vai ver, no que ela vai ouvir, sempre na questão pessoal. Agora você observa que Jesus falou o seguinte, olha, é o seguinte, eu não quero que vocês tenham um avivamento pautado nas questões humanas, no sentido de ser voltado para vocês, não. O avivamento, em primeiro lugar, é uma onda criada por Deus, onde envolve homens para fazerem parte, para criar coisas para o próprio Deus, não para o próprio homem. Então, quando a gente fala sobre avivamento, a gente também está falando também, não só de uma espera, não só de um envolvimento, mas de uma espera com envolvimento com as motivações certas, com a expectativa certa. Ah, pastor, mas isso aconteceu só aqui. Mentira. Em todo mover de avivamento, os espíritos de porco aparecem. É para ficar mais claro, né? Você quer ver? Teve avivamento em Samaria? Quem lembra do avivamento de Samaria? As pessoas eram curadas, os demônios saíam dos corpos, elas se convertiam, eram batizadas, era um revival, né? Já treinar aí, viu, Daniel? Esse era um avivamento. Aí parece o espírito de porco lá. O espírito de porco do camarada, qual que era? Você tem que entender o contexto. O camarada era o idolatrado, ele era o mágico da cidade. Todo mundo estendia tapete vermelho para o cara. Todo mundo queria ele era a atenção da cidade. Agora o avivamento coloca ele de lado, ele já não é mais o centro do negócio. O que ele faz? Ele tenta burlar todo o sistema, ele tenta manipular as pessoas para que ele entre novamente para os centros das atenções. Sempre vai ter espírito de porco no avivamento. A questão é se tem profeta lá também. A questão é se tem apóstolo lá também. Essa é a questão. Se tem apóstolo, irmão, se tem profeta, pode vir o espírito de porco que tiver, vai precipitar abaixo. Teu coração não é alinhado, você está com a expectativa errada, alinha teu coração, porque nós não vamos se vender a você. Ou você entra naquilo que a gente está fazendo aqui, ou você vai se acertar com Jeová. Porque onde que as pessoas perdem o avivamento? Elas perdem aqui. Quando começa a aparecer os espíritos de porco, tentando puxar a sardinha para o lado dele, aquilo acho que não dá espírito de porco com sardinha, não dá certo, né? O espírito de porco tentando puxar o coxo para o lado dele, entendeu? Aí alguém, por querer ser diplomático, por querer ser assim elegante, por querer ser cordial, acaba trocando os céus por uma diplomacia sem sentido.
que se torna um instrumento de perdição do que Deus está criando. Então nós temos que parar para pensar. Nós temos que parar para pensar o seguinte: sempre no mover de Deus, vai existir esse tipo de pessoa, mas não se preocupe. Alguém diga para quem está ao seu lado aí, não se preocupe. Quando as coisas são de Deus, quando as coisas são de Deus, feitas no tempo de Deus, do jeito de Deus, sempre vai ter alguém de Deus para proteger o que Deus está fazendo. Aleluia! Aleluia! Você está comigo aqui ou não? Então, Jesus teve que alinhar essas questões, e vocês vão ter que alinhar também. Vocês vão ter que alinhar, porque a gente pensa, irmãos, aqui, um terceiro aspecto que eu quero tocar, quando a gente pensa de avivamento, a gente pensa assim numa perfeição, né? Agora vai ser perfeito, agora sim a igreja vai ficar redondinha. Irmão, avivamento atrai cada tipo de gente, misericórdia. Olha, estou até suando frio aqui já. Gente biruta gosta de avivamento, pode dizer, louco, gosta dessas coisas loucas, entendeu? Nossa, eu me lembro dos avivamentos que eu experimentava, aparecia cada tipo, irmão, um mais doido do que o outro. Aí eu ficava olhando aquilo ali, eu ficava imaginando com a minha cabeça, não, eu acho que o cara se encontrou nessa loucura toda, ele pensa que é um hospício sobrenatural, então ele se achou, está se sentindo aqui em casa, né? Mas o que eu fui percebendo é de que o avivamento, como aconteceu aqui em Jerusalém, você vai perceber, ele vai manifestar e vai atrair muitas coisas que nós vamos ter que saber lidar com elas. Nós vamos ter que saber coordenar elas. Porque é o papel do homem, você está inserido nesse contexto. Você está inserido nessa manifestação dos céus. Então Jesus alinhou aqui, antes que acontecesse. Pedro alinhou lá em Samaria, depois que aconteceu. Então, tanto antes como durante o depois, numa linguagem de avivamento, tire da sua cabeça essa mentalidade de perfeição. Sabe por quê? Vou te explicar a razão, porque eu estou inserindo isso no seu coração. Porque a visão de perfeição do avivamento é uma perfeição, é uma linguagem de frustração, porque não vai existir. Você vai perceber que vem fogo, vem unção, vem glória, a gente pensa que agora vai mudar o universo, e não muda. As pessoas continuam ambiciosas, as pessoas continuam interessadas em si mesmas, as pessoas continuam não querendo Deus, elas continuam buscando o reino para si mesmo. Isso parece que frustra a gente. Agora, uma boa notícia. Olha para mim aqui. Eu não vim jogar um balde de água fria, não. Vim jogar gasolina em vocês hoje. Olha para mim aqui. É que esses sempre são a minoria. Sempre são a minoria. Então, se você tem uma visão errada, essa minoria pode atrapalhar algo grande que Deus está fazendo. Essa minoria pode atrapalhar algo glorioso que Deus está fazendo. Por causa de uma visão equivocada. Então, quando Jesus teve que lidar com aqueles caras ali, ele estava olhando para a coisa maior, mas não permitindo que o pequeno atrapalhasse o grande. Quando Pedro corrige lá o mágico, ele está olhando para o negócio maior, mas ele está fazendo com que o pequeno não estrague o grande. Eu já percebi, por exemplo, eu acho que muitos de vocês devem ter percebido isso também, que as pessoas sempre usam os maus testemunhos que acontecem nas reuniões de avivamento, de um ciclano, de um beltrano. Um indivíduo com espírito de porco, agora parece que vira referência de todo o avivamento, sendo que aconteceu tanta coisa gloriosa no avivamento, tanto fogo, tanto batismo com o Espírito Santo, tanta cura, tanta libertação, tanta vida de Deus, e agora a gente vai julgar o avivamento pelo tal do espírito de porco. Já pensou? Se a gente julga aqui o que Jesus fez por esses caras egoístas, valeu nada, Jesus. Sua morte não valeu, sua ressurreição não valeu, essas instruções, porque ainda tem gente egoísta no nosso meio. Né? Imagina em Samaria, não adiantou nada, o fogo desceu, os demônios foram expulsos, as coisas aconteceram, aí tem um espírito de porco ali, buscando para si mesmo. Irmão, você tem que aprender a manter o foco, é isso que Jesus estava dizendo aqui, mantenha o foco na linguagem do avivamento, mantenha o foco naquilo que fez você um dia esperar, que fez você acreditar, que fez você se envolver, mantenha o foco nisso. Quem está comigo aqui, diga amém. Então diga comigo, eu tenho que manter o foco.
naquilo que eu sempre esperei, naquilo que eu me envolvi intensamente, e os detalhezinhos não vão me tirar do foco. Pastor, mas parece bobagem, irmão. Na hora que você começar a viver, você vai ver como essa palavra, ela é tão cirúrgica para a vida de vocês. Ela é extremamente importante. Amém? Bem, agora, todo envolvimento também tem uma outra expectativa dos céus. Ou seja, Deus está mandando você esperar aquilo que Ele espera gerar por teu intermédio. O que Jesus falou com eles aqui, ó, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam. Ele não falou assim, até que as coisas começam a acontecer, e aí então vocês saem correndo e organizem tudo que está acontecendo. Essa é uma outra linguagem errada que a gente tem do avivamento. A gente acha que o avivamento Deus vai fazer, e a gente está aqui só para administrar. Não, 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 Deus vai fazer, mas por teu intermédio. É mais ou menos assim. Essa expectativa errada também do avivamento atrapalha a gente viver. Porque a gente vem sempre naquela expectativa, hoje Deus vai fazer, hoje Deus vai fazer, hoje Deus vai fazer. Aí Deus está lá com a expectativa no céu, hoje eu vou encontrar alguém para fazer, hoje eu vou ficar... Aí a gente fica assim, Deus vai fazer, Deus eu vou encontrar alguém, hoje vai... Aí não acontece nada, porque um esperando o outro. Quando Jesus coloca neles uma expectativa, nesse novo ciclo que está se levantando, erguendo, se manifestando, Jesus, quando exige deles o comprometimento, é para que eles entendam o privilégio de que eles farão parte do que os céus vão gerar na terra. Eles fazem parte daquilo que Deus vai fazer entre os homens. Você quer ver uma coisa aqui? Vou te fazer uma pergunta em duas etapas. Primeiro, quem aqui é certo que está salvo? Diga amém. Foi Jesus que apareceu para você pregando o evangelho? Foi um anjo que apareceu para você pregando o evangelho? Quem é que Deus usou? Um bode para falar com você? Quem é que Deus usou? Uma pessoa. Então, a tão grande salvação que você tem hoje, essa obra eterna que você tem hoje, Deus fez por intermédio de alguém. A obra de Deus sempre é feita por pessoas, por gente. Por gente. Por gente que tem uma expectativa correta, e não só uma expectativa, com gente agora que vai gerar por intermédio dela mesmo. Se você olha aqui o capítulo 2, você vai perceber que quem é que está recebendo o fogo? Pessoas. Quem é que está manifestando esse fogo? Pessoas. Quem é que está fazendo a coisa ir adiante? Pessoas. Uma das coisas que acontece muito na linguagem do avivamento, isso é muito bom, é que Deus tira de nós a mentalidade consumista. E o ser humano parece que ele tende, constantemente ele tende a construir um lugar de conforto, onde ele se assenta no camarote esperando as coisas acontecerem e ele fica ali só assistindo. E a obra de Deus é sempre empurrando as pessoas a se envolverem com o que Deus está fazendo na terra. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você não precisa responder publicamente agora, responde no teu coração. Quantos de vocês estão esperando de fato esse avivamento? Agora, a segunda pergunta nisso, quantos de nós estamos gerando avivamento? Porque esses discípulos aqui não só esperavam, eles se permitiram ser trabalhados nesse processo de espera, ao ponto agora de se verem em Deus, de se olharem em Deus, de se perceberem em Deus, como instrumento da manifestação dos céus na terra. Por exemplo, quantos amam essa igreja aqui? Diga amém. Quantos anos tem essa igreja aqui? 8 anos. Essa igreja caiu de Marte? Veio de Júpiter? Veio num container e a gente só montou os bloquinhos e colocou ela aqui ou não? Como é que aconteceu essa igreja aqui? Alguém, numa expectativa em Deus, resolveu gerar isso. Resolveu manifestar isso. Deus não está operando aqui? Sim. A glória de homem ou a glória de Deus? Vocês estão meio devagar a falar hoje. Vamos lá. A glória de homem ou de Deus? Mas quem é que esteve inserido nesse contexto? Você viu Deus andar aqui em carne? Não. Você viu o homem andando em carne aqui. Você viu Deus falando com você pessoalmente assim? Não. Você viu o homem sendo usado por Deus para falar com você. Eu não sei por que a gente tem essa tendência de anular o ser humano no processo de céus e terra. Eu não sei porque nós temos a tendência de querer,
nos eximir dessa ligação entre céus e terra? Está errado. O mesmo Deus que produziu neles uma expectativa, uma esperança, é o mesmo Deus que corrigiu eles e alinhou as motivações, agora é o mesmo Deus que está ali, quando eles estão ali de 7 a 10 dias, jejuando e orando, gerando avivamento. E se você fosse lá todos os dias na oração de manhã e perguntasse: Pedro, o que você está esperando? Eu estou esperando aquilo que Jesus falou: fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu estou aqui gerando isso, eu estou gerando a palavra que Ele me deu, eu estou gerando a palavra que Ele me deu, eu estou gerando aquela esperança que Ele colocou dentro do meu coração, eu estou gerando essa vida do avivamento. Eu estou aqui em oração, eu estou aqui em jejum, eu estou aqui na brecha, eu estou aqui como alguém que não fica apenas no camarote assistindo, vendo as coisas acontecer. Eu faço parte do que Deus está fazendo, eu faço parte do que Deus vai manifestar. Eu faço parte disso, aleluia. Então, uma expectativa correta, com motivações corretas, mas com envolvimento profundo. Envolvimento profundo. Glória a Deus. O que acontece? Quando esses 3 ingredientes estão lá, o fogo desce. Se você pega lá Atos capítulo 2, de repente, aí o de repente que não é um acaso, aleluia. Por que não é um acaso? Porque tinha gente esperando. Por que não é um acaso? Porque enquanto as pessoas estavam esperando, o próprio Deus foi alinhando elas. Enquanto elas estavam sendo alinhadas, elas iam cada vez mais se comprometendo com o que o céu estava fazendo. Então, quando de repente acontece, não o acaso, aleluia, a gente começa a ver outras pessoas sendo beneficiadas. Glória, olha para o seu irmão e diga assim: aquilo que você gerou, agora é a hora de você compartilhar. Você chega aqui no capítulo 2, você observa as pessoas falando assim, e de repente veio do céu um vento veemente, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidas, e viram línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. E aí o que aconteceu? Todos passaram a falar em novas línguas. Agora, o que eles passaram a falar? A respeito das grandezas de Deus. A respeito das grandezas de Deus. Agora, eles não eram só gente envolvida, não era só gente que gestou o avivamento, agora eles eram incendiários. Eles estavam levando outros também a se tornarem tão apaixonados como eles, aleluia, levando outros a acreditarem da mesma forma como eles acreditavam, porque, lembra que eu disse, quando o avivamento vem, ele vai atrair gente de todo tipo, até gente que crê, gente que não crê, crítico, doido, varrido, vai vir todo tipo de gente, e você vai ter que agora, com toda visão de Deus, com todo o treinamento que Deus te deu, com toda a habilidade que foi gerada dentro de você, como Pedro ficar em pé e dizer assim: epa, espera um pouquinho, não é bem assim que você está pensando não, esses camaradas não estão doidos da cabeça, não, eles não beberam como vocês acham que estão bebendo, não, isso que você está pensando que é loucura, não é nada de loucura não. Então Pedro se coloca em pé, para poder transferir, para poder levar outras pessoas a entender essa grandeza de Deus, para entender essa manifestação do Senhor. Sabe, queridos, eu já ouvi gente dizer que no avivamento não precisa de explicação. Não, quem disse que não precisa de explicação? Alguém pode me mostrar? Pedro está colocando em pé, está explicando. O que o avivamento não precisa é gente defendendo, porque ninguém precisa defender Deus. Agora, você tem que tornar o que está acontecendo inteligível. Você tem que tornar o que está acontecendo algo experimentável com outros também. E as pessoas só experimentam aquilo que elas entendem. E é nosso papel tornar agora a linguagem do avivamento espalhada pela cidade. É nossa linguagem agora tornar a história do avivamento que Deus está produzindo em nós alcançável para outras pessoas. Foi o que aconteceu aqui. De uma forma natural? Não, sobrenatural, porque a linguagem do avivamento é sobrenatural. A linguagem do avivamento não é uma linguagem da habilidade humana, não é uma linguagem de quem fala de si mesmo como de si mesmo, não. Você agora está envolvido com tudo aquilo que Deus um dia colocou apenas como uma esperança. Agora você gerou isso por muitos dias de oração, você gerou isso por muitos dias de jejum, você gerou isso por muito envolvimento pessoal, e agora você está numa ordem privilegiada, você está numa posição privilegiada de levar isso
por onde quer que você ande, seja na rua, seja no supermercado, seja em casa, seja com os amigos, seja na escola, seja onde for, você agora vai propagar isso. Manifestador. Manifestador. E aqui entra a razão de nós nos reunirmos nesse prédio, a razão de nós estarmos aqui. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos, eles estavam ali, e a partir daquele lugar, diga comigo, a partir daquele lugar, se propagou. Então, quando as pessoas entrarem nesse lugar, vai cair fogo todos os dias. Aleluia. Mas assim, não é um de repente, e nem é um de repente, mas nem é um acaso. As pessoas pensam, como é que vocês conseguiram construir esse ambiente espiritual? Aí você vai explicar para ela. Um dia lá atrás, há 8 anos atrás, apareceu aqui um casalzinho, cheio de esperança. E eles tinham uma linguagem de avivamento, eles estavam crendo em coisas que a gente nem conseguia ver de forma que eles criam correta, mas eles foram ali, tão perseverantes naquilo que creram, e eles gastaram tempo, envolveram as suas vidas, eles permitiram Deus gerar, depois eles transferiram isso para a gente está aqui só o quê? Só abanando fogo, aleluia, só não deixando apagar, glória a Deus. Alguém está comigo aqui? Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Você vai só explicar, vai só deixar claro que não é um acaso o que está acontecendo ali. Não é um acaso. Nós um dia nos reunimos aqui com uma esperança de nos reunirmos para adorarmos um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus vivo presente no nosso meio, aleluia. Ninguém aqui está se reunindo para uma igreja viva, morta e propagadora dessa morte, não, pelo contrário, nós estamos aqui para levarmos adiante aquilo que um dia Deus colocou no nosso coração. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Isso é extraordinário. Essa sequência aqui, é uma sequência que eu chamo a linguagem e o desdobramento do avivamento. Aí você percebe então que esses irmãos estavam lá, trabalhando com tudo aquilo, e chega uma hora agora, que aquele avivamento não fica só ali em Jerusalém. Ele começa agora a chegar em Samaria, ele já começa a chegar na Judéia, ele já começa a chegar a outros lugares da terra, porque em algum momento começou em algum lugar. Parece que alguma semelhança do que está acontecendo aqui hoje, isso aqui? Será que alguma semelhança desse ciclo que Deus está fazendo aqui? Vocês estão percebendo que vocês estão vivendo as páginas da Bíblia hoje de uma forma tão intensa e talvez não tinham percebido? Vocês estão parando para pensar que vocês estão vivendo algo tão bíblico, mas tão bíblico que não tinham notado como que esta é a sequência de Deus trabalhar na terra? Aleluia! Aleluia! Agora, o que vão acontecer aqui? Quais são os fatos que vão acontecer aqui em tudo isso? Quem gostou dessa introdução? Diga amém. Amém. Então, posso começar a pregar agora, né? Estou brincando. Hoje é festa. Bem, algumas coisas a gente tem que esperar. Não é só, diga lá, eu quero ver se vocês entenderam. Vamos lá, vem comigo. Todo avivamento é fruto de uma expectativa. Todo avivamento é fruto de gente que soube esperar e se permitiu ser alinhado. Todo avivamento é gente que foi resgatada para uma esperança viva, foi trabalhado por Deus e se comprometeu com Jesus. Todo avivamento é fruto de gente que não só recebe, mas também espalha. Amém? Agora, vamos ver o que esses irmãos estão espalhando aqui. Olha que coisa extraordinária. Logo de cara, eles começam a espalhar um fogo que já confronta a religiosidade da época. Todo avivamento, você tem que entender isso, ele vai confrontar a religiosidade. Todo avivamento. Você tem que estar preparado para isso. Ai, pastor, não gosto de confronto, então volte a ser frio.
O avivamento, ele sempre vai confrontar a religiosidade, sempre. Se você perceber, por exemplo, vamos pegar o avivamento que Jesus trouxe para Jerusalém. Ele teve que confrontar a religiosidade o tempo inteiro. Por quê? A religiosidade é a maior assassina do avivamento. É eles que vão se levantar acusando vocês. Ei, vocês estão bêbados às 9 horas da manhã. Ei, vocês são um tipo de igreja de gente doida, varrida. Ei, vocês estão com um tipo de comportamento estranho. E você vai ter que confrontar, falar, não, alto lá, não é bem assim não. Vocês estão errados. A questão aqui é que nós estamos vivendo verdades da palavra que nós entendemos da parte de Deus, verdade das Escrituras que foram abandonadas por tempo, verdade das Escrituras que estão alinhadas com o propósito de Deus. Ninguém está inventando nada aqui. Então não tem como, essa guerra religiosa vai acontecer e você tem que estar preparado para isso. Porque se tiver com medo do confronto, fuja do avivamento. Quem é que tentou matar Paulo? A religião. Quem é que tentou matar Pedro? A religião. Quem é que tentou matar Jesus? A religião. Quem é que tenta matar o avivamento? A religião. A religião. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, uma coisa muito séria, que talvez muitos aqui não pararam para pensar. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. A gente sabe disso. Mas tente analisar o fato agora sem essa questão profética. Só Jesus. Por que que os judeus mataram Jesus? Eu vou te falar uma razão só. A proposta de Jesus era tão radical. As mudanças que teriam que ocorrer no judaísmo eram tão profundas que eles não estavam dispostos a pagar o preço. Então era melhor matá-lo. Quando o avivamento ele vem, ele aguça a nossa consciência para tanta coisa ruim que a gente está vivendo. Ele aguça a nossa consciência para tanta podridão que há no nosso meio. Uma esfera de vida cristã muito xoxa, muito sepulcral. E automaticamente a gente vai confrontar esses camaradas. Automaticamente a gente vai confrontar os sistemas. E você tem que estar preparado para isso. Uns 2 améns aqui. Uns 2 améns. Eu já vi várias vezes os irmãos lá, a gente viveu várias ondas de avivamento. Ô pastor, só foi a gente começar a viver avivamento, e as pessoas começaram a se levantar contra. Eu falei assim, irmão, mas está na Bíblia aqui? Ou qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que o fogo desceu dos céus? Não sei como os religiosos rapidamente estavam ali criticando. Estão bêbadas, estão embriagados de vinho. Rapidamente eles vão ficar famosos na internet. Olha lá os irmãos lá do avivamento. Aquilo ali não é avivamento, aquilo rapidamente a gente fica famoso, mas do lado contrário. Agora a questão é, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar consciente disso. Porque se você quiser viver uma vida diplomática, com aprovação de todo mundo batendo em suas costinhas, oi, legal, irmão, fizeram isso com os falsos profetas. A gente tem que incomodar o que está errado mesmo. Tem que incomodar. O evangelho incomoda. Eu sempre digo assim, o evangelho ou ele restaura ou ele ofende. Quem não recebe a verdade do evangelho, ele se sente ofendido. Você quer ver um texto? João chega e fala para o rei, não é lícito você pegar a mulher do seu irmão. É a verdade do reino, a verdade de Jesus. Ele foi restaurado ou foi ofendido? Foi ofendido, porque ele não queria deixar a mulher do irmão. Então, a gente não pode ter medo disso. Olha para o seu irmão e diga assim, não tenha medo do que Deus está fazendo aqui. Mais forte, não tenha medo do que Deus está fazendo aqui. Mais forte, diga, não tenha medo. Deus chamou vocês para restaurar. Deus chamou vocês para restaurar, vai restaurar, vai restaurar, vai restaurar, vai restaurar. Glória a Jesus, amém? Agora, interessante, se vocês não recuarem, se vocês continuarem firmes e fortes, não, nós estamos aqui porque nós geramos isso, nós geramos porque um dia era só uma esperança, mas nós geramos isso em oração, nós geramos isso em jejum, nós geramos isso com comprometimento. Agora vem esses religiosos, vem esses que só querem falar mal da gente, eles não vão nos deter. Quando você enfrenta, você começa a colheita de fruto. A Bíblia fala que depois que Pedro se coloca em pé,
e enfrenta aqueles camaradas, e começa a trazer uma abordagem bíblica, começa a trazer uma abordagem alinhada com o que Deus está fazendo, a Bíblia fala que se converteram 3.000 pessoas. Depois mais 5.000 pessoas. Fruto. Toda a linguagem do avivamento não é só uma linguagem bíblica, não é só uma linguagem profética, é uma linguagem real. A gente entra no meio da sociedade e começa a produzir resultados para Deus de forma muito significativa. Em toda a história do avivamento, os frutos foram extraordinários. Em toda a história da estagnação, da frieza, a igreja recuou. A igreja recuou. No meu ministério pessoal, as igrejas que eu coopero com elas, todas as igrejas que souberam lidar bem com o ciclo do avivamento, foram igrejas que cresceram, se multiplicaram, deram muito fruto para Deus. Mas aquelas que se intimidaram, que quiseram se acomodar numa zona de conforto, evitando talvez alguns conflitos, perderam o vento e deixaram de crescer, deixaram de prosperar. Você tem que estar aberto para isso. Olha que coisa extraordinária. O avivamento, ele sempre começa em um lugar com o objetivo de se espalhar para outros. Começa com pessoas para ser distribuída para outras pessoas. Começa com um homem para ser distribuído para a humanidade. Agora, nessa distribuição, você vai ter resistências. Alguns vão tentar fazer você desacreditar. Lembra o que Pedro falou para aqueles homens que tentaram desacreditar ele? Vocês não vão pregar mais a linguagem do avivamento. Vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina do avivamento. O que Pedro falou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não mesmo. Mas não vamos mesmo parar de falar isso aqui não. Por quê? Porque não tem como. Não tem jeito. Eu costumo aqui, eu gosto de fazer uma leitura bíblica assim, não se escandalize não, eu quero entrar dentro da cabeça de Pedro assim, mais ou menos Pedro assim, eu vivi nesse negócio que vocês estão oferecendo para o povo aí, por 40 anos, quase 50 anos, nunca produziu nada em mim, só produziu religiosidade fétida, mas quando essa promessa que Jesus fez se tornou real na minha vida, produziu coisas que ninguém pôde produzir, e agora você quer que eu fique calado, você quer que eu recue, você quer que eu volte atrás, mas não mesmo, de jeito nenhum. Nós vamos te prender, pode prender. Nós vamos te açoitar, pode açoitar. Mas nós não vamos deixar de falar aquilo que nós temos ouvido. Nós não vamos deixar de anunciar aquilo que nós temos aprendido. Nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar. As pressões não nos fazem recuar. As pressões não nos fazem voltar para trás. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Pedro aí saiu alegre, feliz. Aleluia. Se sentiram, diga, poxa, a gente está fazendo alguma coisa que está incomodando o inferno aqui, aleluia. A gente está fazendo alguma coisa aqui que já está começando a incomodar o sistema que estava aprisionando os homens. A gente está fazendo alguma coisa aqui que estava atrapalhando o movimento dos céus na terra. A gente percebe, queridos, que depois, capítulo 4, o chão treme. Capítulo 5, novos líderes são levantados. Capítulo 6, a vida de Deus começa a se manifestar na igreja de forma extraordinária. Capítulo 7, mártires resolvem morrer pela causa. Capítulo 8, religiosos começam a se converter. Capítulo 9, irmãos, é só glória. É só glória. Mas vocês têm que estar preparados. Assim, nada vai aplacar a minha linguagem do avivamento. Nada vai aplacar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Agora existe uma coisa interessante, eu deixei por último, por razão bem própria. Eu costumo dizer que todo avivamento traz o que eu chamo de peso da glória da presença do Senhor. E aqui é uma das coisas muito gostosas do avivamento. Porque eu sou um defensor, não só dessa primeira parte da mensagem, onde o avivamento precisa de gente comprometida, onde o avivamento precisa de gente séria, avivamento que vai encontrar gente que vai defender a causa do reino, gente que não vai recuar, gente que não vai voltar para trás, mas também no avivamento tem as nossas questões pessoais,
as nossas experiências pessoais com Deus. Já parou para pensar que coisa gostosa aqui? Imagina aqueles discípulos ali, agora vivendo o que foi esperado por quantos anos, a promessa de Joel. Se a pessoa, isso é gostoso. Quem já teve naqueles cultos, quando você lê na Bíblia, por exemplo, que Deus abre os olhos de um cego, você vê um cego enxergando. Irmão, é uma coisa muito gostosa. Quando vou falar de um irmão que foi para casa embriagado do Espírito Santo, agora você começa a ser embriagado com o Espírito Santo. Porque é o seguinte, escuta aqui, ó, olha bem nos meus olhos. Escuta aqui, Deus não chamou você só para ser guiado por doutrina. Deus chamou você para viver a doutrina. Você não deve se alegrar só em conhecer a doutrina. Você tem que ter experiência com a doutrina. Se a doutrina é da cura, você tem que ter experiência da cura, seja no seu corpo, ou seja curando alguém. Se é a doutrina da salvação, você tem que ter experiência pessoal de ser salvo e ver outros serem salvos. Se você está falando da experiência de ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo e ver outras pessoas sendo cheias. Essa questão mística do avivamento é muito gostoso, porque torna o cristianismo bem divertido. Aleluia. Irmãos, um dia eu estava falando com Deus, você estava em casa, eu falei assim, Deus, essas são minhas intimidades com Deus, vou falar aqui no púlpito, não sei se vai escandalizar você não. Deus, eu vou falar o seguinte, eu não gosto daqueles cultos xoxos, aqueles cultos assim que os irmãos estão celebrando a morte e não a ressurreição sua. Eu acho muito chato esses cultos. E eu vou porque eu preciso estar lá, para não deixar o ruim entrar na minha cabeça, mas não gosto. Aí eu senti assim o Espírito Santo falando assim, mas o que você gosta? Aí eu respondi para ele assim, sabe Deus, olha, no cristianismo a gente não pode beber, a gente não pode fumar, não pode sair com a mulher dos outros, não pode ir no carnaval, não pode fazer nada. Não pode, nem vou discutir sobre isso, não pode, eu não faço. Mas eu não gosto desse negócio só não pode, eu quero viver o que eu posso. Eu quero viver a tua glória, a visitação dos anjos, a visitação do Espírito Santo. É minha alegria, Senhor, é minha alegria. É minha alegria sair embriagado do culto. É minha alegria sair falando em língua. É minha alegria pular, sapatear, rodar, virar cambalhota. Aí as pessoas falam, mas isso é carne. Mas é uma carne saudável, irmão. Não é? Aí isso é emoção. É uma emoção saudável. Vocês estão me olhando com o olhinho mais agora, né? Mais feliz, mas que a mensagem deu uma mudada agora, né? Mas é verdade. Agora, lógico, eu estou tratando isso em termos de brincadeira, mas não estou deixando de falar a verdade aqui. Qual que é a nossa alegria, irmãos? Nossa alegria é se envolver com as coisas de Jesus. Nossa alegria é ver Jesus curar o cego, a nossa alegria é ver Jesus dar voz ao mudo, a nossa alegria é ver dar ouvido ao surdo, perna ao paralítico, a nossa alegria é ter levar o irmão, põe nas costas que ele não aguenta de andar, dirigir, bebeu tanto na igreja, aleluia. O dia de carnaval é meio complicado, então você tem que tomar cuidado, tá bom? Eu estou brincando. Mas a nossa alegria é ver a glória de Deus manifesta. Lógico que eu não estou pregando que isso é a ordem do culto. Mas quem disse que não pode ter isso? Irmãos, eu já fui em culto, que de repente, foi só risada. Alguém já teve em culto assim? Estou sentindo que talvez possa acontecer hoje, viu? Aí o religioso já me manifesta assim, que negócio é esse? Na igreja ficar rindo, vai ficar chorando? Eu prefiro rir. Não, se eu tiver que escolher, irmão. Eu prefiro rir do que chorar. Tem alguém que tem um espírito de fossa aqui, que vai ficar chorando? Não, mas eu estou aqui, eu estou falando uma coisa, não é brincadeira não. A igreja treina a gente para chorar. As canções que vocês cantam fazem a gente chorar, o tempo inteiro a gente fica chorando. A gente tem que ensinar o povo a rir. Aliás, eu falo para você que é músico, viu? Tá na hora de vocês fazerem umas músicas mais alegres para a gente na igreja, viu? Não aguenta mais aquelas músicas que parece que está tocando por default. Aí a gente chora, não sabe nem o que está chorando. Está chorando por quê? A música faz a gente chorar. Não dá para fazer uma música para a gente dançar, para a gente pular. Quem que gosta disso? Olha, está vendo aí? Deus está falando, está vendo aí? Igreja para isso, igreja de gente alegre, gente feliz, gente contente com a vida. Glória a Deus. A Bíblia fala que Ele derramou sobre nós a unção de
Alegria. A Bíblia fala que em meio à tristeza você tem que ser alegre. Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Agora, por que a gente vai construir uma igreja cara de maracujá? Não, irmão. Então você percebe que esse mover do Espírito, aí as pessoas falam assim, não, pastor, esses negócios místicos. Um dia a pessoa chegou para mim assim, fazer, eu não gosto dessas coisas místicas, sobrenatural na igreja. Eu falei, vem cá, você não gosta mesmo? Não, eu gosto das coisas mais sérias. Então vai cá, me responda umas perguntas então. Você crê que Maria teve um filho chamado Jesus e que ela era virgem? Eu creio. Ah, tá bom. E você também crê que um grande peixe engoliu um homem, ele ficou 3 dias lá, e o povo vomitou ele no lugar que ele precisava ir? Creio, está na Bíblia. Ah. E você também crê que a roupa cresceu com o tamanho do corpo das pessoas enquanto elas andavam no deserto? Creio, pastor, lógico que creio. E também crê que saiu água da rocha, e a rocha seguia eles, parecia que tinha perninha? Eu creio, pastor. E você também crê que a água virou vinho? E que alguns pãezinhos, alguns peixinhos ajuntaram, deu alimento para a multidão inteira, e eles colheram uma vez 7, outra vez 12 cestos? Creio. Aí eu falei para ela, você se acha certinha ainda? Só um biruta para crer um negócio desse, irmão. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, essas questões, o avivamento, ele está marcado aqui, ó. É fogo no céu, é sinal no céu, é sinal na terra, é prodígio, é em língua estranha. Irmão, essas coisas faz parte. Faz parte. Agora, por que a gente tem tanta resistência a isso? Pode perceber que quem tem resistência a isso é o que nunca teve experiência. Então, ele tem que defender o mundinho solitário dele, onde nada acontece, onde o evangelho é só lágrimas e sofrimento. E luta, mas não consegue crer no evangelho alegre, não consegue crer num evangelho de pessoas livres da religião, livres do sistema, livres de opressões humanas, que vão pular, que vão dançar, que vão gritar, que vão orar em língua estranha, que vão profetizar, que vão ter visão, que vão curar enfermos, que vão expulsar demônios, que vão ressuscitar mortos, vão purificar leprosos, gente que crê no sobrenatural, aleluia! Glória a Deus. Aí um dia, uma pessoa chegou para mim, pastor, mas você fica crendo em tudo isso daí? E se não acontecer nada? Eu falei, pelo menos eu morro crendo. Eu prefiro morrer crendo sem ver nada, mas do que sem ver nada e morrer incrédulo. Ela olhou assim, mas o que é isso, pastor? Eu falei, estou te dando a resposta. Agora, eu falei para ela, me pergunta se eu já vi. Lógico que eu já vi. Eu já vi quase todo tipo de cura que você possa imaginar. Eu já vi quase todo tipo de manifestação que você possa imaginar. Eu já vi quase tipo de todo mover que você possa imaginar. E eu falei para ele, não tenho vergonha do Espírito Santo. Eu não tenho vergonha da manifestação de Deus. Se Deus mandar voar, eu vou. Se Ele mandar chorar, eu choro. Se Ele mandar rir, eu ri. Se Ele mandar correr, eu corro. Se Ele mandar eu sair, dar todos os meus bens, eu dou. Lógico, a gente pensa um pouquinho mais nesse caso, não estou brincando. Isso demora mais um pouco. Isso a gente assume o status tradicional. Mas, sabe, gente, eu estou levando vocês a uma questão aqui, muito mais apostólica do que qualquer outra coisa. Quando eu entrei nesse lugar, eu percebi claramente uma transição do reino do Espírito. E Deus tentando levar vocês a uma dimensão de avivamento extraordinária. Então vocês precisam estar preparados, porque, eu vou repetir o que eu já disse, nós não erramos muito em entender as estações, nós não erramos muito em até entrar nas estações, o nosso erro é não saber lidar com o novo, é não saber mudar a forma de comportamento no novo, aí a gente fica tentando fazer coisas que não deveriam mais. Então Deus está fazendo algo novo aqui. Deus está manifestando algo novo aqui. Deus está se movendo algo novo aqui. Aleluia. Para quê? Para que se mude também o comportamento. Você vê que aqueles discípulos, eles mudaram completamente o comportamento deles a partir do momento que eles receberam de Deus.
Eles assumiram posição de liderança, eles assumiram posição diante do povo, eles assumiram posição de responsabilidades, eles assumiram posição de dizer, agora é o seguinte, agora está conosco aqui, Jesus está no céu, mas nós estamos na terra, e a gente já tem a referência de tudo que ele fez, a gente já tem a referência de tudo que ele executou, e a gente vai andar na mesma pegada dele, aleluia, e Jesus só foi até Jerusalém, mas nós vamos agora a Samaria, a Judéia, até os confins da terra. Nós sabemos que ele ficou limitado em Jerusalém por uma questão profética, mas ele nos preparou para ir muito além. Então vocês têm que entender que essa nova estação, vocês não vão só fazer o que tem que ser feito, vocês vão ir muito além do que vocês possam imaginar. Vocês vão crescer muito mais do que vocês possam imaginar. Vocês vão realizar muito mais do que vocês já realizaram até hoje. Vocês vão colher muito mais do que vocês colheram até hoje. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Agora, guarde bem isso. Diga comigo. Eu preciso saber muito bem o que eu estou esperando. Eu preciso alinhar muito bem as minhas motivações. Eu preciso me comprometer 100% com o que Deus está fazendo. Eu preciso não permitir morrer em mim o que Deus está fazendo, pelas críticas, pelas questões da vida. Pelo contrário, eu tenho que viver intensamente e levar outros também a viverem. Aleluia. Eu quero ter um tempo de liberação profética sobre vocês aqui agora. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Aleluia. Tempo novo, estação nova, coisas novas que não são ao acaso. É um de repente que não é ao acaso. Eu queria fazer um apelo hoje. Eu queria fazer um apelo para a gente que, assim, Senhor, nós estamos entendendo tudo que os céus estão falando na terra. Nós estamos entendendo tudo que o Senhor está se movendo entre nós. E eu gostaria de ser esse camarada, essa pessoa que está ali. Eu vou me envolver. Eu vou ser esse gestador. Eu vou ser esse manifestador. Eu vou ser esse camarada que vou estar firme, levando as coisas a dimensões muito mais altas. Eu quero ser esse que se compromete 100%. Aleluia. Está comigo aqui ou não? Então, se você quer, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Esse vir à frente não é só um ato qualquer. É um ato profético. É um ato que está dizendo assim, Senhor, conta comigo para essa nova estação. Conta comigo para esse novo momento. Conta comigo. Os irmãos podem dar uns 3 passos para frente, por favor. Tem gente lá atrás que está chegando aqui. Você consegue se olhar agora como um Pedro. Pedro se posicionou. Pedro saiu da posição de só ser uma pessoa comum e ordinária, a posição de líder agora. Ele assumiu a posição de líder, não teve medo não, ele ficou em pé e falou, eu vou para cima. É Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Eu vou ficar em pé diante do povo e eu vou assumir a minha liderança. Eu vou assumir o que Deus está fazendo. Não vou ter medo não, é Deus que está fazendo. É Deus que me pôs esse negócio. Se ponha em pé, assuma responsabilidades. Assuma a responsabilidade. Oh! E a Bíblia fala que todos os demais se levantaram junto com Pedro.
Há uma igreja que vai se levantar junto com a liderança que se coloca em pé para esse novo momento. Há uma igreja que está junto, dizendo: fica em pé mesmo, Pedro, que nós estamos com você, nós estamos com você, nós estamos com você. Ninguém vai te deter, ninguém vai nos parar, nós vamos adiante. Oh, diga para Jesus: eu estou junto, eu estou ligado, eu estou misturado, eu estou envolvido nesse processo do reino. Vamos, flua, flua, flua. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, deixa isso muito claro. Meu Deus, meu Deus, deixa bem claro, diga: Deus, tudo que o Senhor começou vai prosperar mais e mais e mais e mais e mais e mais ainda. Oh! Eu sinto que vocês estão sendo batizados com fogo, um batismo de fogo, um batismo de poder, um batismo de capacitação para esse novo momento. Uma nova estação.